Ô André, a gente chamou o Vinícius aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o cenário de São Paulo, então eu quero ouvi-lo primeiro, o Vinícius. Eu lembrei já aqui e comparei com o cenário do Rio Grande do Sul, que foi o recorte de hoje da Genial Quest, colocando Flávio e Lula com 40-35. São 3 pontos de margem de erro, ou seja, assustam Flávio Bolsonaro em lugares que, teoricamente, a campanha poderia já estar mais à frente, ou Flávio Bolsonaro poderia estar um pouquinho mais popular. Principalmente com uma diferença com o presidente Lula. 40% Flávio, 35% Lula no Rio Grande do Sul, mas também em São Paulo no cenário de segundo turno, né? Exatamente. São Paulo é um estado crucial para a eleição presidencial, né? A gente conversando com membros da campanha do presidente Lula, todo mundo destaca isso e todo mundo relembra 2022, porque eles têm uma ideia no senso comum, né, de que o Lula ganha as eleições, ganhou a última e as anteriores também, pela alta votação que ele tem no Nordeste. Mas conversando com membros de campanha, com os estrategistas, todo mundo diz que, na verdade, São Paulo foi o estado crucial para a vitória em 2022, justamente porque o Lula conseguiu perder de pouco, digamos, quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro. E para isso é muito importante o palanque, né, Natália, em São Paulo. Então, até por isso, passou por isso também a escolha, de novo, do Fernando Haddad para ser o candidato do PT em São Paulo, porque o Haddad é o nome que tem mais recall do partido, é o nome que sempre aparece às frentes das pesquisas internas e também das pesquisas que são divulgadas antes ali da definição dos candidatos. Então, muita gente até estranhou na época aquela escolha do Haddad, meio que imaginando que isso seria uma forma de rifar o Haddad, que é uma figura importantíssima do PT hoje, ministro da Fazenda nesse último governo Lula, enfim. Mas, mesmo sabendo que provavelmente ele perderá essa eleição, a escolha do PT pelo Haddad passou por esse sentimento de que ele ainda é o candidato mais competitivo em São Paulo. E as pesquisas que têm saído, né, essas 2 que saíram ontem em São Paulo, mostram o Tarcísio com uma larga vantagem contra o Haddad, 15 pontos de diferença na Quest, né? Então é um cenário de preocupação com o PT, com o medo de não repetir o sucesso, entre aspas, que o Haddad teve na eleição de 2022, quando conseguiu, inclusive, ganhar na capital, na região metropolitana, contra o mesmo Tarcísio de Freitas, que agora eles voltam a se enfrentar. Então, é um cenário preocupante para o PT, porque a própria pré-campanha do Tarcísio já está fazendo contas ali de uma eventual vitória no primeiro turno, o que seria desastroso, né, para o Lula e para o Haddad, para o Lula principalmente pela ausência de um palanque no segundo turno, que vai ser, como eu disse, essencial para o resultado da campanha presidencial. Ô Vinícius, para a gente chegar nesse cenário aí de uma possível vitória do Tarcísio em primeiro turno, alguns movimentos nesse tabuleiro aí político foram feitos. O Republicanos, que é o partido do governador do estado de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, queria muito que não tivesse ali a participação Paulinho, né, do PSDB. Isso. Porque ele poderia pegar os votos do Tarcísio. Isso pode ajudar realmente o Tarcísio a conseguir matar essa eleição em primeiro turno. E acho que é ainda melhor a gente pontuar mais forte aí sobre o problema de Fernando Haddad não ter tempo de primeiro para segundo turno, que é quando as campanhas ficam ainda mais fortalecidas, já que só ficam 2 candidatos, né? E essas pessoas todas, esses candidatos, muitas vezes recebem o apoio de outros candidatos que ficaram para trás, além de ter mais tempo, né, do palanque do presidente Lula lá no estado de São Paulo. Exatamente. Dá para dizer que no final do mês passado, o Paulo Serra, né, o Paulinho, ex-prefeito de Santo André, na região metropolitana, o presidente estadual do PSDB hoje em São Paulo, ele anunciou a retirada dele da candidatura, né, a retirada dele da corrida ao governo de São Paulo. Não só ele, mas também o Kim Kataguiri, deputado federal que é do partido Missão, né, que é o partido que saiu ali, que se derivou do MBL. Havia uma preocupação grande ali, um esforço mesmo da campanha do Tarcísio, da pré-campanha, em tentar convencer esses 2 candidatos a se retirarem da disputa e apoiar o Tarcísio já no primeiro turno. Isso acabou acontecendo no final do mês passado, e aí, de fato, se a gente olha hoje os candidatos postos, o primeiro turno em São Paulo, se esse cenário continuar dessa forma, se manter, o primeiro turno já vai ser uma espécie de antecipação do segundo turno, né? Teremos os 2 grandes candidatos ali, os 2 competitivos disputando um contra o outro, e nenhum outro candidato, nenhuma terceira via, digamos, para poder tirar voto de um ou de outro. O próprio PT fez esforços também para se aproximar
do PSD, do Kassab, para tentar talvez colocar um candidato ali do Kassab nessa disputa em primeiro turno para pulverizar um pouco esses votos do Tarcísio. Também não teve sucesso nessa empreitada. Houve conversas ali também da pré-campanha do Haddad com o Paulinho Serra, alguma aproximação. Então, isso não andou, né? De fato, esses dois candidatos se retiraram. E agora, essas duas pesquisas que saíram ontem, inclusive, são os primeiros levantamentos que já não consideram esses dois candidatos ali da direita que antes estavam colocados. E, de fato, se confirmou um cenário que todo mundo imaginava, com o Tarcísio abrindo essa distância para o Haddad e o papo de vitória em primeiro turno cada vez mais palpável. Claro que publicamente o Tarcísio não vai dizer isso, né? Os seus aliados têm cautela em ficar falando em vitória em primeiro turno. A gente sabe no histórico da política que isso dá um certo azar, né? Ficar cantando vitória antes. Mas nos bastidores essa conversa acontece sim, inclusive dentro do PT, como eu disse na fala anterior, né? Eu lembro, André, que em 2022 a campanha do Haddad tinha uma visão muito positiva do cenário por causa das pesquisas que colocavam o Haddad indo para o segundo turno em primeiro lugar. E isso foi desastroso para a campanha no domingo, no final ali, né, da contabilização dos votos, ou muito próximo do final, que colocou o Tarcísio à frente do Haddad. E eles chegaram no segundo turno, para começar a campanha de segundo turno, um pouco pessimistas. E realmente o resultado foi ruim no sentido da derrota, mas o Haddad fez uma belíssima campanha, principalmente para o presidente Lula. Isso realmente foi importante. Mas estou pontuando isso porque realmente as pesquisas são um grande norte, né, para todo mundo, para a população e principalmente para as campanhas, mas são sensíveis, né? Tem margens de erro e podem surpreender aí as campanhas, pode surpreender o Tarcísio de ele não conseguir levar isso no primeiro turno. Vou voltar lá atrás, 85, eleição para a Prefeitura de São Paulo, era o Fernando Henrique contra o Jânio, e aí estava bem à frente, e o Fernando Henrique falando, olha, eu sou o eleito, eu sou o prefeito de São Paulo. Perdeu para o Jânio, e aí teve um negócio que o Jânio botou nádegas indevidas, sentaram nessa cadeira, né? Pum, jogou um negócio lá e mostra que as pesquisas podem realmente ter problemas. E você jogando para 22, nós temos realmente as dificuldades, não é, para essa situação, não é? Então, nesse sentido, tudo pode acontecer. Mas a gente olhando que realmente a candidatura à reeleição do nosso amigo Tarcísio está dada. Eu acho que ele pode ganhar primeiro turno. Minha avaliação, os números mostram, e aí, no caso, ele avança, né? Mas, claro que tudo pode acontecer. A campanha federal, Lula contra Flávio, contra Caiado, pode realmente mudar esse cenário, mas eu acho altamente improvável. André e Vinícius, eu preciso chamar mais um intervalinho para a galera que está com a gente na TV, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar ao vivo aqui. No canal do YouTube não tem intervalo, então a gente segue conversando com o André e com o Vinícius. Mas você que está com a gente pela TV, em 2 minutinhos você já está de volta. Olha só, hein? Deixa eu reforçar meu bom dia. Todo mundo que está com a gente pelo nosso canal no YouTube, mandando bom dia aqui para mim. É o Lucas, o Halider, também o Ricardo Santos, o Robério Bezerra, também Letícia. Cadê a Letícia? Letícia está todo dia aqui com a gente. O Anderson Santos, o Belos também está aqui. Ih, tem um montão de gente. Aqui no nosso chat, a gente não está te perguntando hoje sobre política, a gente está te perguntando sobre Rio de Janeiro e São Paulo. Os dois estados passaram por fortes ventanias, um montão de gente está sem luz, sem energia elétrica e o principal, mortes já foram registradas, 5, somando aí as mortes dos 2 estados. A gente vai falar muito sobre isso, vai ter entrevista com a Defesa Civil de São Paulo, para a gente entender o tamanho de todo esse prejuízo, mas na enquete a gente está te perguntando se a sua região está sem luz.
depois dos fortes ventanias aí em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sim, é a opção para São Paulo, sim para o Rio de Janeiro, não em São Paulo, não no Rio de Janeiro. Vai chegando e vai respondendo aqui a enquete para a gente saber também, conseguir mapear. A gente tem uma audiência muito grande no Sudeste, muita gente está sem luz, hospital, casa que precisa de energia elétrica, principalmente por uma situação muito específica, respiradores, é uma situação bem ruim. A gente já fez um montão de entrevista aqui sobre o El Niño. O El Niño vai ser muito mais drástico no Brasil, no hemisfério sul, quando a gente estiver no verão. Então, tudo isso que tem acontecido, a gente falou muito sobre as fortes chuvas já no Rio Grande do Sul, antes mesmo do El Niño chegar, e agora essas ventanias assustadoras, vento de mais de 100 km por hora no Rio de Janeiro ontem, às 6 da tarde, todo mundo saindo do trabalho e encontrou uma situação terrível. Então, isso tudo tem assustado muito a população, que sabe que no verão, com o aumento das temperaturas, com o aumento das chuvas, com o aumento das ventanias, a situação será muito pior. Bom dia, tá? Para todo mundo que está mandando mensagem para a gente aqui no chat. E seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela sua TV, pela sua Smart TV. Você estava no intervalinho, agora você voltou. Tem só mais um intervalinho em breve para você aqui dentro do Acorda Metrópolis. Bom, a gente está conversando com o Vinícius Passarelli, da redação de São Paulo, do Metrópolis.com, mas que está com a gente aqui no estúdio em Brasília, e também com o cientista político André César, principalmente sobre o cenário de São Paulo e mais, sobre a importância do Sudeste para as eleições de sempre, mas principalmente para 2026, para esses palanques, para Flávio e também para Lula, né, através do Fernando Haddad. Eu queria colocar aqui uma das artes da Genial Quest de ontem, divulgada, né, pela Genial Quest, com os recortes de São Paulo. A gente já falou aqui da estimulada, melhor dizendo, com Flávio e Lula. Mas eu também achei muito interessante, Vinícius e André, a espontânea, intenção de voto espontâneo para presidente. Qual que é a diferença, né, da estimulada para a espontânea? Na estimulada, o pesquisador chega lá para o entrevistado e fala, olha, tem esse candidato, todos esses. Dentro de todos esses, qual que é a sua opção para ser o presidente da República? E aí eles vão lá e escolhem Lula, Flávio, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, enfim. Na espontânea é bem diferente a situação. O entrevistado chega e diz, tem eleição agora em outubro, em 2026, a gente vai escolher um novo presidente ou reeleger o que está aí. Em quem você votaria? E a pessoa se lembra de um candidato, ela pensa em algum nome. E é super interessante o recorte da Genial Quest de São Paulo, porque coloca Flávio e Lula empatados com 18% dessas intenções de voto espontâneas. Aí vem Eduardo Bolsonaro, você pode estar se perguntando, mas por que aparece o Eduardo? Porque é a lembrança da pessoa. Como ela não foi estimulada a responder a partir de candidatos específicos, ela se lembrou de Eduardo Bolsonaro. Faz todo sentido, o Eduardo tem um reduto eleitoral ali em São Paulo, da família aí Bolsonaro. O Eduardo é o que mais tem presença em São Paulo. Jair Bolsonaro e Renan Santos, os três aí com 1%. Então, pode mostrar, Vinícius, a campanha do Flávio já bem sucedida num caminho aí dentro de São Paulo, talvez até a partir do Tarcísio de Freitas, de entender que o candidato do Jair Bolsonaro é o Flávio, né? Tanto que não falaram de Jair, falaram 1%, falou de Jair, 1% falou de Eduardo, 1% falou de Renan Santos. Renan Santos vem se destacando em todos os recortes. Romeu Zema, Ronaldo Caiado, normal, não apareceram, são candidatos que vêm de Minas, de Goiás. E Tarcísio de Freitas com 0 também. Tarcísio de Freitas talvez seja mais um ponto aí importante da gente destacar para a campanha do Flávio Bolsonaro, de que está claro que o candidato do Tarcísio é o Flávio. E mais, tá? Para passar para vocês. 57% de indecisos. 57% de indecisos. Na estimulada já é muito grande, passa de 20%, mas aqui na espontânea é muito maior. Ou seja, as pessoas podem até se lembrar que é Lula ou Flávio, que são Lula ou Flávio as opções aí mais fortes, mas não querem participar dessa decisão de escolha de um novo presidente ou da reeleição do presidente Lula. O Vinícius, acho que é bastante interessante esse recorte da espontânea de São Paulo.
Sem dúvida, acho que mostra que foi bem sucedida a estratégia da campanha do Flávio em conseguir já deixar claro para a população que ele é o candidato do Bolsonaro, né? As pessoas já estão sabendo disso na largada da campanha, o que é muito importante, não é algo que a campanha vai ter que conquistar ao longo já da corrida eleitoral, mostra ainda essa polarização na população. Mas eu queria destacar um personagem, Natália, o Caiado. Existe uma preocupação, um foco grande da campanha do Caiado em São Paulo também. E esse número de indecisos contribui para isso, né? E isso também tem muito a ver, naquele momento ali da decisão, todo mundo estranhou, mas tem muito a ver com a entrada do Kassab na vice do Caiado. Existe uma ideia ali da pré-campanha e do PSD de que a presença do Kassab na chapa, né, na urna, como vice do Caiado, tende a ajudar o Caiado a aumentar essa votação, principalmente em São Paulo, né? O Kassab é um político paulista, muito ligado a São Paulo, foi prefeito de São Paulo, enfim, tem toda a carreira política ligado a São Paulo e também aos setores econômicos, né? Da capital paulista, associação comercial, área industrial. O Kassab tem muita ligação com esses setores, também com a Faria Lima. Então, o Kassab, nessa campanha do Caiado, ele está fazendo de forma bastante enfática essa articulação pro Caiado. E também nessa conta entra os prefeitos, né? O PSD tem muitos prefeitos no interior paulista. Esses prefeitos todos quase todos, né? Alguns ainda tende a ter uma inclinação ali com o PT, alguma relação com o Lula, mas quase a maioria é da base do Tarcísio. Então tem um esforço muito grande do Kassab em tentar convencer e trazer esses palanques municipais, né, a força política desses prefeitos. Os prefeitos têm muita influência sobre deputados, né, deputados federais, deputados estaduais, de usar essa máquina partidária, essa base, para tentar angariar votos ao Caiado. Nos bastidores e entre os prefeitos já até foi cunhado uma dobradinha Carcísio, né? Eles lembram até do aquele Bolsodória em 2018, que é basicamente o fato de um candidato ao governo estadual conseguir atrair votos para um candidato presidencial que não é o seu candidato, não é o candidato do seu partido. O Tarcísio está um pouco nessa sinuca de bico, né? Porque ele tem um alinhamento ali com o Caiado e com a base política que o PSD dá ao Caiado em São Paulo, ao mesmo tempo em que ele não pode ficar subindo no palanque do Caiado, sendo que ele deve e tem que apoiar o Flávio Bolsonaro. Já houve esse constrangimento no último final de semana, porque teve a convenção do PSD nacional, né, que oficializou a candidatura do Caiado. Esse evento foi em São Paulo, o Metrópolis acompanhou essa situação, né, o próprio Kassab chegou a divulgar uma arte, né, com um convite do evento e tinha uma montagem com o Tarcísio e o Caiado. Isso pegou muito mal na militância bolsonarista, pegou mal dentro do PL, o Tarcísio deixou de ir à convenção para evitar maiores atritos e conversando com alguns aliados ali eu também descobri que já tinha essa preocupação prévia, tanto que a ideia era que o Tarcísio subisse no palanque antes do Caiado. Ele falaria, fazia uma fala e sairia, e depois o Caiado viraria a grande estrela ali, faria o seu discurso. Então já havia uma preocupação deles não aparecerem muito juntos no palanque, já para evitar esse atrito com o Flávio e seus aliados, um atrito que já vem de outras questões também, né? Então já tinha essa preocupação, essa polêmica com a arte acabou aumentando, né, tudo isso, e o Tarcísio acabou desistindo de ir nessa convenção. Então também tem essa situação do Caiado em São Paulo. Existe essa expectativa ali da pré-campanha do PSD que ele possa crescer agora com o início da propaganda eleitoral, com o início da campanha de fato. O que eu soube também é que o PSD chegou a alugar 3 andares ali do edifício Joelma, né, que fica ali na região central de São Paulo, e é onde fica a sede nacional do PSD. Eles alugaram outros 3 andares para estabelecer o QG de campanha do Caiado ali. Então, de fato, ele quer colocar o coração dele da campanha em São Paulo, pensando justamente nesse cenário em que o Tarcísio ou essa dobradinha pode ajudá-lo, contando com essa ajuda dos prefeitos e também a figura do Gilberto Kassab, né, nessa chapa. Essa é uma situação super complexa, André, da política brasileira. O Vinícius trouxe essa situação bastante constrangedora ali do Tarcísio. O Tarcísio foi um dos principais nos discursos ali da convenção do Flávio, né? Fez um discurso longo, um pouquinho antes ali do Javier Milei, que foi o auge de público e da atenção ali do eleitorado. E também dá, acho que para a gente colocar aqui, outra situação constrangedora que vai acontecer, e é também do Sudeste, que é lá no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes
PSD, né? Esse mesmo PSD que a gente está falando, que está fechadão aí com o Ronaldo Caiado, tem o seu candidato à presidência, e que tem ali, né, uma direita, um centro muito mais voltado aí, ou olhando para a direita. O Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, está fechado com o Lula. E a gente já vê que os números nas pesquisas, essa Quest do Rio de Janeiro aí, é bem ruim para o Flávio, porque é um reduto eleitoral do Flávio, mas ele está com 38% e Lula com 35%, muito próximo, né? Dentro da margem de erro, eles estão empatados. E o Eduardo Paes é uma figura extremamente popular e que deve perturbar bastante a campanha do Flávio também lá no Rio de Janeiro. Vamos lá, muitas camadas, uma cebola, uma cebola. O Vinícius foi muito legal, muito bacana, ele jogou muita informação, só complementando, eu como paulista, nós temos a que a gente chama no escritório, da chamada, nós tratamos a grande Anhanguera, que nós sai de São Paulo e vai para o interior, passa Ribeirão e tudo mais. Em São Paulo, o eleitor, em tese, São Paulo, região metropolitana, em tese é um eleitor mais à esquerda, vota, simpatiza com Haddad, quem seja. Mas você vai vindo, você atravessa Jundiaí, Campinas, Limeira e vai passando, minha gloriosa Americana, Ribeirão e para frente, você tem realmente aí um eleitor mais conservador que, em tese, vota no candidato mais conservador, seja bolsonarista ou não, seja o Tarcísio ou outro. Então, nós temos esse desenho e aí está dado. E é difícil para o Haddad a enfrentar essa situação. Para o Brasil, é aquela coisa, olhando o PSD, o Kassab e afins, né, mais do que o Caiado. O Kassab entra como um jogador para 2030, já escrevi sobre isso, é um candidato, é um pré-candidato para 2030 para ser candidato a presidente, a governador de São Paulo. Ele vai ter muitas condições, inclusive na região nossa aqui, ele segura muito, ele sabe jogar, ele joga como poucos esse jogo da política. Então, nesse sentido, ele está fazendo está tendo uma pegada, vamos dizer assim, que faz com que ele force o nome dele, apresente o nome dele de uma maneira, olha, eu sou o Gilberto Kassab. Eu estou nessa pegada, nesse jogo, e 2030, 4 anos não é muito tempo, né? É pouco tempo, inclusive, estou aqui. Eu sou o nome a ser apresentado, eu represento vocês. Então, o Caiado vai ficar circulando pelo país e o Kassab mais aqui no estado, circulando, se apresentando. Lembra de mim, lembra de mim. Aquela música do Ivan Lins, lembra de mim, né? Nossa, olha só. Então, esse é o jogo. Agora, para o plano federal, nós temos N coisas, N condições, e o PSD do Kassab, voltando ao Kassab, o PSD é um partido que está discutindo internamente. O Caiado não é um cara que vende internamente assim, o nome que vai ser a figura. Você tem Eduardo Paes, que apoia o Lula, você tem o Omar Aziz, que apoia o Lula, você tem o Fábio Michieri, em Sergipe, minha gloriosa Sergipe, que apoia o Lula, você tem o pessoal da Bahia, o Otto Alencar, o grupo dele, apoia o Lula. Então, é um partido que está dividido e o Kassab, nesse sentido, não está preocupado com essa questão. O meu negócio é fazer uma bancada interessante. Esse é o ponto. E pensando o Gilberto Kassab, em 2030, é outra questão. A gente tem que ter isso em mente, mas é interessante. E o Vinícius botou bem os pontos aí que eu gostei. Obrigado.
Gilberto Kassab não dá ponto sem nó, né? Não. Não é de Gilberto Kassab que a gente vai esperar uma inocência, uma atitude sem pensar anos para frente, político extremamente experimentado e que circula por todos os governos. Tem governo, ele faz parte, né? Governo estadual, estou junto. Exatamente. Governo, estou junto. Governo estadual, o Executivo Nacional, né? Já participou de todos os governos mesmo. E já foi prefeito, como o Vinícius pontuou aqui pra gente, 2 vezes na cidade de São Paulo. E o André está trazendo aí essa possibilidade dele focar lá no estado de São Paulo para a próxima eleição de 2030. Tem que chamar mais um intervalinho, a gente já está no limite. Mas daqui a pouquinho, você que está com a gente pela sua TV, volta a se juntar em 2 minutinhos a continuar ouvindo todas essas análises, principalmente sobre São Paulo e o Sudeste nas eleições de 2026. Vamos continuar aqui com o Vinícius Passarelli, nosso repórter da redação de São Paulo, que está fazendo uma visita para a gente aqui em Brasília, e também com o André César, cientista político, sobre o olhar de todas essas figuras gigantes, né, da política brasileira, como Gilberto Kassab, para o Senado, principalmente. Esse ano, eleitor, a gente vai votar para 2 senadores, né? Ou para reeleições, ou para um novo senador. Tem ano que a gente vota para uma vaga, esse ano a gente vai votar para 2. Ou seja, é uma renovação do nosso Congresso. E é claro que as chapas também estão muito focadas nisso. Eu lembro que lá atrás, quando o presidente Lula começou a melhorar os índices dele nas pesquisas, muito por causa ali da soberania nacional com Estados Unidos, né, naquela primeira leva do tarifaço, os encontros dele com o presidente Trump dizendo que eles tiveram uma excelente química, totalmente fascinado pela figura do presidente Lula, os índices começaram a melhorar e muita gente começou a falar, olha, eu acho que essa eleição pode estar um pouco já definida, mas PL e outros partidos vão focar muito no Congresso Nacional. Pode perder ali no chefe do Executivo Nacional, mas vai focar muito no Legislativo. E a gente sabe, esse terceiro governo do presidente Lula teve muitas dificuldades para o presidente Lula na articulação política no Congresso. E a gente sabe o quanto os parlamentares estão mandando cada vez mais, né? Emenda parlamentar, discussão de anistia, discussão de tudo quanto é tipo que tem vindo do Congresso Nacional. Então, eles são extremamente poderosos. Falar de candidatos a senador, ô Vinícius, é realmente um destaque para as campanhas. Tem sido cada vez mais forte, né, durante todas essas... A democracia brasileira é uma democracia muito jovem, né? Então, a cada eleição, a gente vai vendo um elemento novo. Sem dúvida, a eleição para o Senado está bastante no foco esse ano. Eu acho que principalmente pelo bolsonarismo, né? O bolsonarismo elegeu a composição ali do Senado na próxima legislatura como algo estratégico, né? Porque existe toda essa briga e essa situação com o Supremo Tribunal Federal ao longo dos últimos 4 anos e o Senado é o campo de batalha ali prático, né? Para se tomar alguma medida ali em relação a ministros do STF. Então há sim esse foco no Senado por parte da direita e a esquerda, claro, tentando conter esse avanço da direita bolsonarista dentro do Senado Federal. Em São Paulo é uma situação interessante, né, porque as 2 candidatas da esquerda, em tese, elas acenam também por um eleitorado mais centrista, né, que é a Simone Tebet e a Marina Silva. São as 2 candidatas que foram ministras do Lula, aparecem, por enquanto, na frente das pesquisas e... Por parte da direita também é uma situação um pouco complicada ali, porque há uma divisão clara ali para os 2 candidatos da chapa do Tarcísio, são André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, um aliado de primeira hora do Tarcísio, um dos homens fortes mesmo dessa gestão Tarcísio em São Paulo, aprovou tudo que o Tarcísio quis na Lesp, foi um aliado bastante importante para o Tarcísio. É o candidato do Tarcísio, né? O Tarcísio brigou muito por essa candidatura do André do Prado. Não foi fácil emplacar o André do Prado como candidato do PL, porque era uma vaga ali do Eduardo Bolsonaro, né? Era uma vaga já reservada para o Eduardo ou para algum aliado do Eduardo. O André do Prado, ele tem um esforço gigantesco agora para se mostrar um bolsonarista, né? Para se mostrar um cara alinhado
as pautas da direita bolsonarista, mas quem conhece o histórico político do André do Prado sabe que ele não é esse político, ele é um político mais pragmático, é um político muito habilidoso nos bastidores, tem muita base política, né? Muitos deputados dentro do seu arco de influências, é o principal pupilo político do Valdemar Costa Neto em São Paulo, ele é do que a gente chama lá em São Paulo do PL raiz, né? O PL, quando o Bolsonaro entrou no PL, ele meio que teve algumas divisões internas ali entre o PL raiz, que é aquele PL do Valdemar, o PL do Centrão, o PL que já foi base do governo Lula, inclusive, e o PL bolsonarista, que acabou quase que dominando o partido, e o Valdemar teve que fazer várias concessões a esse grupo. Então, de fato, foi uma briga ali, o André do Prado conseguiu ser emplacado como o candidato do PL com total apoio do Tarcísio. Se não fosse o Tarcísio, ele não estaria hoje nessa vaga, nessa disputa. Teve que, de certa forma, ceder ali para o Eduardo, dando a suplência do Senado para o Eduardo. Ontem houve o anúncio oficial de que o Eduardo não será suplente. Isso já era algo dado nos bastidores, os próprios aliados mais próximos do Eduardo já reconheciam que seria impossível ele continuar na urna, ele está inelegível, né? Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por coação no processo de justiça, envolvendo ali a questão da trama golpista e a atuação do Eduardo nos Estados Unidos. Então, ele não poderia estar na urna, essa candidatura seria impugnada, inevitavelmente. Então, ontem foi o anúncio de que ele não está mais nessa suplência. E da direita ainda tem o Guilherme Derrite, que é outro candidato interessante, ele é quem melhor pontua entre esses candidatos da chapa do Tarcísio. Há um esforço gigante também do Tarcísio e do Derrite se mostrarem alinhados, se mostrarem ali unidos nesses eventos partidários, nas convenções, mas nos bastidores o que se diz é que essa relação não é boa. Desde os tempos em que o Derrite era secretário da Segurança Pública do governo Tarcísio, a relação entre ele e o governador não era das melhores, ela foi se desgastando ao longo da gestão. O Derrite acabou saindo até um pouco antes do momento em que ele precisaria sair da pasta para poder ser candidato, e agora ele é o candidato ao Senado. Ele é o quem mais pontua desse grupo, mas ele está sofrendo bastante, inclusive com fogo amigo, né, dentro do próprio partido, da própria federação. Vira e mexe conversando com esses aliados, todo mundo coloca uma pulguinha ali de que o Derrite, será que de fato ele vai ser o candidato? Há uma pressão ali interna do próprio partido para que ele saia como deputado federal, porque ele é um cara que tem bastante voto, então ele puxaria, né, votos, seria bom para a bancada da federação, mas publicamente eles sempre negam qualquer tipo de pressão, atrito. O Progressistas está quase toda semana soltando nota negando que o Derrite deixa a candidatura, que ele é de fato candidato ao Senado. Eu acho que nesse momento de fato ele deve ser, acho que é difícil reverter esse cenário, ele já foi oficializado na convenção, embora os partidos tenham até o dia 15, né, para registrar de fato as candidaturas. E aí outro personagem que bagunça um pouco isso é o Ricardo Salles, que é um candidato da direita, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, tem uma boa pontuação nas pesquisas e tende a atrapalhar os planos desses dois candidatos, né, do André do Prado e do Derrite, principalmente o André do Prado. Inclusive, o Ricardo Salles elegeu o André do Prado como seu principal alvo de ataques. A gente conhece o estilo do Ricardo Salles, né? É um cara ali um pouco mais verborrágico nas redes sociais, na mídia, fala muito. Então, está centrando o fogo totalmente ali no André do Prado, chama ele de pupilo do Valdemar, Valdemarzinho, fica sempre atrelando o André do Prado ao centrão, né? Então, tem essa divisão aí na direita, nos votos da direita para o Senado. Vamos ver como que as próximas pesquisas mostram, embora sempre é bom a gente notar que pesquisa eleitoral para o Senado, ela não acerta muito, né? Acho que dentre ali os levantamentos, o Senado sempre é o mais imprevisível, né? Nas últimas eleições, por exemplo, na última eleição, o Marcos Pontes foi eleito senador por São Paulo e não era o candidato que aparecia na liderança das pesquisas, se eu não me engano, na época era o Márcio França, né, que aparecia. Então, sempre tem esse grau de imprevisibilidade na corrida ao Senado. Esse ano são dois candidatos. Há uma expectativa e um otimismo bastante forte dentro do PT e da esquerda que eles consigam fazer essas duas cadeiras em São Paulo, o que seria bastante complicado para a direita e para o bolsonarismo dentro daquela estratégia que a gente dizia no começo de tentar ter maioria no Senado, né? Se você perde as duas cadeiras de São Paulo para a base lulista, essa estratégia fica bastante prejudicada. Vamos ver como vai se desenrolar essa corrida, vai ser interessante de acompanhar. É isso mesmo. E elementos muito interessantes, né? O André do Prado fez um longo discurso também na Convenção Nacional do PL, no lançamento do Flávio Bolsonaro, o André lá no sábado, um pouquinho antes ali do Tarcísio de Freitas.
depois pegou o braço ali do Derrite, levou para a galera. O Derrite não chegou a fazer um discurso, mas esteve ali presente. O Derrite, que teve uma atuação ali na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que deve ser destacada. Não aumentou os salários da polícia, que é sempre uma situação muito complicada para governador, mas para o candidato que estava ali à frente pode ser um problema durante a campanha. Derrite também veio para Brasília ao longo da discussão da PEC da Segurança Pública, né? Se licenciou ali da secretaria, fez esse trabalho, depois voltou para a secretaria um pouquinho antes de deixar para fazer a sua campanha. Ricardo Salles é essa figura que o Vinícius bem pontuou para a gente, né? De gostar de deixar passar a boiada, né? Frases célebres da política brasileira, ditas por ele. E a figura do outro lado tem uma outra ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, a última, né? Penúltima, já que foi substituída agora, do governo do presidente Lula, e Simone Tebet, que não é uma figura da esquerda, né? Em 2022 foi terceiro lugar em primeiro turno ali das eleições contra o presidente Lula, contra Jair Bolsonaro, mas desde então, desde o apoio dela a Lula no segundo turno de 22, vem se mantendo bastante leal e muito provavelmente pode ser ministra caso o presidente Lula ganhe as eleições agora. Vamos lá, várias camadas de novo, coisas. A cebola, vamos tratando da cebola, e o Vinícius sempre assertivo, né? Acerta os pontos. Primeiro, a Simone Tebet, voltando de trás para frente, a Simone Tebet é fundamental, e ela foi fundamental na reeleição do presidente Lula. Eu não sei se ela não entrasse na campanha, naquele momento, botasse de cabeça se o presidente Lula seria reeleito para o Lula 3.0. Não sei, é uma coisa que é difícil a gente pensar, mas de fato a entrada dela foi realmente um diferencial que nós temos que levar em consideração, ponto. Segundo, nós temos essa disputa local e nós temos a questão do interior de São Paulo. Nós temos o interior de São Paulo que é bem diferente da capital. A capital e região metropolitana de São Paulo. E a partir disso, é muito complicado realmente para o presidente, para o candidato governista da esquerda ganhar espaço. Ponto. Terceiro, nós temos realmente, como vamos dizer, a dificuldade do governo Lula hoje de ganhar espaço em certas regiões aqui. Nós temos enfrentando no interior, seja o Flávio, seja o Caiado, até o Zema, na região, inclusive, em especial no Uberlândia, Uberaba, no Triângulo Mineiro, é difícil. Então, nós vamos assistir um embate muito interessante, que quem fala, não, o PT vai ganhar, o governo Lula vai ganhar no primeiro turno. A disputa acabou. No primeiro turno, não existe. Aconteceu o primeiro turno no governo Fernando Henrique, primeiro e segundo, por conta do plano real, que nós tivemos ali um caso à parte, uma situação bem específica naquele momento, que não se repete e não vai ter. Então, o candidato e a equipe dele, seja Lula, seja Flávio, seja Caiado, inclusive, eles têm que pensar, temos o segundo turno. Pensa no segundo turno. Joga agora para chegar lá no segundo turno. E esse é um ponto fundamental, e não há favorito. E quando você chega no segundo turno, você reembala as cartas, você reembala o negócio para realmente rediscutir todo o processo. Nós cansamos de ver, inclusive, essas questões, né? Eu lembro do caso em Goiás,
falando de Goiás, né, do Caiado, era a época do Iris Rezende contra o Marconi Perillo. O Marconi era um cara desconhecido, era uma criança... 98, olha isso, estou velho, estou ficando velho. A Barba Branca mostra isso. Marconi Perillo. O Marconi era um cara desconhecido, mas ele foi relator do caso do Sérgio Naia, do prédio que caiu, Palace 2. Ele foi o relator. E ele apareceu como um candidato para enfrentar a situação que era o Iris Rezende. E o Iris, bom, quem é essa figura? Bom, segundo turno, com todo respeito, ele comeu com farinha. O Iris foi destruído pelo Marconi, que virou depois, inclusive, presidente do PSDB, quando o PSDB ainda era um partido. Então, são questões muito interessantes. E essas eleições mostram isso. Olha, cada jogo é um jogo, cada aposta é uma aposta e tudo muda. André César, cientista político, que está sempre aqui com a gente no Acorda Metrópolis para trazer essas análises sobre as eleições de 2026 que só estão começando. André, é sempre muito bom. Obrigada, viu? Eu agradeço, obrigado. Vinícius, obrigado. Um bom trabalho aí. Beijo, Natália. Valeu. 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 E Vinícius Passarelli, nosso repórter da redação de São Paulo, do Metrópolis.com, e que está fazendo uma visita aqui para a gente na nossa redação de Brasília. Veio aqui ao estúdio do Acorda Metrópolis. E eu agradeço, Vinícius. Foi muito bom. As eleições só estão começando e a gente vai contar muito contigo.